Você sabia que o Invencível já voltou no tempo? E que, com isso, ele tentou consertar tudo de ruim que aconteceu com a vida dele? Como o assassinato dos Guardiões Globais, a luta contra o seu pai, entre outras coisas? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala, nobres, como vocês estão? Seguinte, Invencível tem 144 HQs, o que é bastante coisa, e com isso aconteceu bastante coisa também. Coisas pouco conhecidas pela galera. E hoje eu vou falar uma delas, que foi o dia em que o Invencível voltou no tempo. Então, acomode-se e vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos a uma recapitulação do que está acontecendo até agora em Invencível. Resumidamente, o planeta Terra passou por um tipo de ditadura comandada pelo robô, o que melhorou bastante a questão da criminalidade, mas os seus meios não foram tão bons. O Invencível saiu da Terra e se mudou para outro planeta, onde a história é um pouco maior, e eu vou ter que fazer outro vídeo sobre ela. Enfim, daí o blindado assumiu o seu lugar como Invencível na Terra, porque a Terra precisava do Invencível. Falando em Terra, o Invencível e a Eve tiveram uma filha e a nomearam de Terra, e eles a levaram junto, obviamente. Enfim, agora que sabemos resumidamente o que aconteceu de importante, para entendermos o que vai acontecer adiante, vamos à história de verdade. Tudo começa quando vemos que Mark e Oliver estão em uma missão de interrogatório contra o Corredor do Espaço. E Oliver, que para quem não sabe é o irmão de Mark, fala para Mark Ayer procurar mais algumas pistas. Até que o Invencível acha uma caverna e vai explorá-la. Mas não dá muito certo porque ele cai em um vão escuro e infinito que o leva para um lugar com uma luz azul muito intensa com uns tentáculos. De primeira, Mark pensa que é um alien até que ele toca na coisa e é teletransportado para o banheiro de sua antiga casa, na mesma cena que ele é nos apresentado pela primeira vez. Ele se sente estranho e que tudo ali era familiar. Daí ele vai para a sala e vê a sua mãe lá e o Omni-Man lutando na TV, até que Mark percebe que na verdade ele está no passado. Ele vai para a escola e encontra com Eve. Ele já chega falando que sabe que ela tem poderes, e que ela é a Eve atômica, e que na verdade precisa ir para a sede deles. Ele chega lá e nem cumprimenta, apenas fala que precisa da ajuda deles e diz que é do futuro. Como prova, o robô na verdade não é um robô, e o seu nome verdadeiro é Rudy. E o robô concorda, e tem 100% de certeza de que ele é do futuro. Ele dá algumas informações para eles que eles vão precisar no futuro, como a invasão dos alienígenas e tudo mais. Depois, Mark vai para o Art, onde ele não conta que o Omni-Man é seu pai, e apenas pede para ele um uniforme, que é o dele antigo. Depois disso, Invencível vai para o seu quarto e começa a refletir, porque sabe que o Omni-Man em breve vai se rebelar contra a Terra. E Mark sabe que vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. No outro dia, a tropa jovem vai lutar já bem preparada com as coordenadas que Mark tinha dado para eles contra os alienígenas invasores. A diferença é que na história original, Invencível não conseguia acabar com todos e teve a ajuda de seu pai, mas aqui ele consegue sozinho tranquilamente. Até que depois, Omni-Man vê Mark com o traje e tudo, e fala que os dois precisam conversar. Quando estão a sós, Mark pergunta se ele ama de verdade ele e a sua mãe, e Omni-Man fala que obviamente sim. Então, Mark conta tudo. Ele sabe o que Viltrum realmente é, e sabe que o Omni-Man vai matar os Guardiões Globais, porque sabe que eles podem impedi-lo de ir com o Império. Mark fala também que discorda da ideia, e que ele não quer brigar por isso, mas automaticamente, Omni-Man dá um super soco na cara de Mark, e fala que não pode deixar ele interferir no Império Viltrum. Mas Mark já sabia muito bem que o Omni-Man não o ouviria de primeira. Então ele deixa seu pai o bater até um certo ponto da Terra, onde ele vai para baixo e destrói o lugar embaixo, onde na verdade era a sede dos Guardiões Globais. Mark já tinha planejado tudo desde o começo para que seu pai não ganhasse dessa vez. Depois, os Guardiões Globais, vendo que o Omni-Man se tornou contra eles, começam a atacar com tudo. Depois de diversos socos e lutas, os Guardiões conseguiram ganhar, mas por muito pouco, porque saíram gravemente feridos contra ele. Mas enfim, Cecil aparece e fala que já suspeitava do Omni-Man desde o começo e o prende em uma cela feita especialmente para ele, que pode conter até mesmo as forças extremas dos Viltrumitas.
Mais tarde, Invencível está no hospital e fala com Cecil. Ele explica que vem do futuro e que precisa sair dali imediatamente. No entanto, Cecil explica que sente muito, mas não pode fazer nada sobre isso. Depois, Mark vai ver como o seu pai está. E depois de algumas conversas, o Omni-Man agradece a Mark pelo que ele fez. Depois, ele vai meio que livre com o Allen. Então, meio que ficou o mesmo final, mas sem tanto sangue no meio. E até surge um pequeno romance entre ele e a Eve Atômica, mesmo com a Eve ainda estando com o Rex. Mas mesmo assim, Mark não está se sentindo tão bem, porque sabe que em algum lugar ele ainda tem a sua filhinha mais nova, a sua esposa Eve, e toda uma família de amigos, mas ele não tem a menor ideia de como ele pode chegar lá novamente. Até que, em uma noite enquanto ele chora por causa disso, a mesma coisa que o tinha teletransportado para o passado aparece em seu quarto. Automaticamente, Mark pergunta quem ele é, e ele fala que não é importante. Mas então, essa coisa tem uma conversa com ele, e parabeniza Mark por ter salvo aquelas milhares de vidas, e faz uma proposta a Mark: voltar ao seu mundo normal onde tem sangue para todo o lado, ou ficar nesse mundo onde ele conseguiu salvar todo mundo. Mas Mark fala que ele tem uma esposa, uma família e toda uma família para cuidar, e precisa voltar para o mundo. A voz fala bem intrigada, perguntando se ele é realmente tão egoísta ao ponto de sacrificar um mundo inteiro apenas por algumas vidas. Daí ele e essa voz misteriosa começam a brigar porque Mark diz que ele não pediu para ter esse peso nas costas dele. A voz explica que se ele voltar, esse mundo vai parar de existir, e pergunta novamente se ele realmente quer fazer isso porque ele era a última esperança deles. Então, Mark fala de novo que ele quer voltar, mesmo que seja para excluir esse mundo. Então, a voz o leva bem estressada e meio que decepcionada porque Mark preferiu a sua família do que salvar outras milhares ou até bilhões de vidas para o lugar onde ele estava, na caverna. A gente não descobre exatamente o que essa voz era, porque no resto das HQs eles não citam mais ela, mas é bem provável que era algum tipo de entidade cósmica ou algo assim. Esse tipo de ser aparece bastante em quadrinhos da Marvel e da DC, e essa foi a primeira e única vez que esse tipo apareceu nas HQs de Invencível. Enfim, Mark sai da caverna onde, quando ele sai, percebe que está tudo diferente. As coisas estão mais velhas, e quando ele vai para a sua casa, encontra Eve. E ela explica que Mark tinha desaparecido há 5 anos atrás e dado como morto. Invencível fica super surpreso com aquilo. Até que ele vê a sua filha Terra, que ela deixou um bebê e já está uma criança. E ele começa a chorar por tudo o que ele perdeu. E foi a partir daqui que todo o resto daquelas histórias que eu tinha contado em alguns dos meus vídeos aconteceu. De como a Eve meio que traiu o Mark, de como o Oliver ficou adulto, e esse tipo de coisa. E essa foi a história. O que vocês acharam? Deixe as suas opiniões aqui embaixo nos comentários para que eu possa analisar. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, para que quando eu postar outra super história como essa, você já venha correndo pra cá. Eu sou o Nerd das HQs e este é o meu canal. Até o próximo vídeo e tchau!